1 Crônicas 27 ao 29, o Senhor ainda tem estabelecido aqui a divisão dos serviços no templo de Davi, uma das suas últimas missões de vida e talvez a das mais importantes e mais prazerosas da vida daquele homem que sonhou tanto em construir e edificar uma casa para Deus. Nesses próximos 25 minutos a 30 aqui, eu espero poder trazer algo da parte de Deus diante desse estudo, desse resumo aqui de mais 3 capítulos da palavra. Amém? Já no capítulo 27, Davi, então, ele vai continuar dividindo as funções e tudo mais para o serviço do templo. Ele aqui vai dividir os oficiais. Vocês lembram que no capítulo anterior ele divide os levitas, ele divide ali as pessoas que foram chamadas para profetizar, os tesoureiros, os porteiros e tudo mais. Aqui ele vai trazer ainda algumas divisões. No capítulo 27 ele traz a divisão dos oficiais. Aqui a gente vai ter o relato do regulamento, da instrução da milícia no reino de Deus aqui para esse tempo. O próprio Davi era um homem de guerra e havia feito muitas coisas grandes, ele alcançou grandes vitórias através da espada, então ele é alguém que sabe a importância dessa divisão. Ele havia trazido para o campo os grandes exércitos do Senhor. Aqui nós somos informados nesse capítulo como ele conduziu em marcha quando Deus havia dado descanso de todos os seus inimigos. Quando Deus houve ali um período onde ele dá vitórias a Davi. Davi foi um homem que teve muitas vitórias militares. Davi, ele alcançou muitas vitórias militares desde o começo, desde a sua aparição. O ponto mais interessante, por exemplo, da aparição de Davi foi na sua valentia, na sua ousadia, ao enfrentar Golias, por exemplo, diante de um exército que estava amedrontado, que estava ali pronto para ser derrotado, e Davi foi levantado por Deus naquele momento. Então a gente vê a importância de identificação de um propósito. Davi foi um líder guerreiro que leva Israel a um outro nível de governo e principalmente diante dos inimigos dele naquele contexto. Então ele não ele traz esse marcha o povo ali naquele tempo onde não havia um conflito. A palavra vai nos dizer que ele não os manteve todos juntos, ele manteve eles separados em alguns contextos aqui, porque isso também teria sido uma dificuldade para eles e para a própria terra. Se eles organizassem e deixassem todo o exército de Israel junto, provavelmente eles sofreriam ali, não teriam estrutura o suficiente para comportar. Afinal de contas é um exército enorme, o exército de Israel. No entanto, ele não os dispersou, ele não os debandou, ele não os expulsou, mandou para qualquer lugar, porque assim também teria deixado o seu reino desprotegido e o seu povo teria esquecido a arte da guerra na qual eles tinham sido ali instruídos com tanta dificuldade, com tanto esforço. Então ele mantém uma estrutura, um período ali, um povo pronto para a guerra naquele momento. Ele continua instruindo novas pessoas para esse contexto que vai vir, mas ele não mantém o exército todo junto. Então ele planejou manter uma força constante, sem que fosse um exército estático. Então, o que ele está nos ensinando aqui? Que independentemente ali deles terem sido, por exemplo, dispersos para suas tribos e tal, o exército continua em atividade. O exército continua em constante treinamento, em constante aperfeiçoamento. Nós temos que continuar aí nos preparando para a guerra. Nós temos que sempre continuar buscando aperfeiçoamento das nossas habilidades, daquilo que o Senhor nos chamou a entregar, para que no momento oportuno, no momento onde a oportunidade chegar, no momento certo a gente estar preparado. Então, o modelo que Davi nos ensina aqui é um modelo muito prudente. Ele fala sobre os 12 capitães que ele chama, e ele busca então através desses homens que o povo continue, que o exército continue sendo instruído, continue sendo preparado, sendo forjado, para no momento que o inimigo nos ataque, ou para no momento aí que for chegado o nosso tempo de guerra, a gente não esteja despreparado, amém? Então o Senhor te chamou para algo, o Senhor já tem falado algo no teu coração,
o Senhor já tem te direcionado a um caminho de vida. O Senhor já tem entregado armas nas suas mãos, armas aí, sejam elas de guerra, sejam elas de adoração, enfim, você sabe quais são as armas que o Senhor tem entregue na sua mão. E se preparar, estar em atividade, estar em constante atividade, vai fazer com que no momento oportuno você esteja pronto. O capítulo 28, já o segundo capítulo do nosso estudo, vai falar sobre instruções de Davi a Salomão. Então ele fez toda a divisão do templo, ele fez ali, levantou recursos, ele levantou pessoas e tudo mais, ele fez tudo que ele podia naquele contexto. Agora ele precisa ter instruções pessoais para Salomão. Ele nos mostra aqui no capítulo 28, Esdras vai descrever, ele vai recontar aos expatriados judeus ali naquele período de exílio, como foi o discurso de Davi diante de Israel e as condições, né, e quais foram as suas instruções para Salomão diante ali da construção do templo. Como sempre, Davi permanece muito cuidadoso até que tudo estivesse pronto e organizado para a obra. Eu creio que Deus ele se alegra com esse período, com esse processo de organização. Quando a gente viu lá o primeiro tabernáculo lá no deserto com Moisés, a gente viu que enquanto as coisas não estavam todas nos seus devidos lugares, perfeitamente como Deus havia direcionado que assim fosse, a presença dele não veio. Então, há um momento aí que Deus ele pede para nós e ele quer que as coisas estejam estreitamente alinhadas, perfeitamente alinhadas. E Davi ele está mantendo, ele está ensinando esse padrão para Salomão. Então ele permanece muito cuidadoso até que tudo estivesse pronto, organizado para a obra, mas o que chama a atenção são as suas palavras a Salomão. Olha o que Davi diz aqui. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Que forte, né? Se você o buscar, o encontrará, mas se você o rejeitar, ele o rejeitará para sempre. Então, palavras fortes, palavras reais, de um homem que de fato viveu com o Senhor. Um homem que viveu ali verdadeiramente as suas experiências com o Senhor. E diante desse contexto, eu quero destacar o seguinte. Primeiro, reconheça o Deus de seu pai. Foi uma fala de Davi. Muitas pessoas, assim como eu, não vieram de um lar cristão. Não vieram de um lar onde essa palavra fosse pregada, essa palavra fosse ensinada. Mas a palavra de Deus também nos diz, em João capítulo 1, se não me engano, que aqueles que o reconhecem, aqueles que o confessam, se tornam filhos de Deus. E esse Deus é o meu Pai. Ele passa a ser o meu Pai, ele passa a ser o seu Pai, ele se torna o nosso Pai. Nós deixamos de ser criaturas para nos tornar filhos. E há uma grande diferença de relacionamento em você ser alguém com um relacionamento secundário, não tão importante, para você ser um filho. Um filho, para um pai, um filho, ele tem importância imensurável. Um pai não vai medir esforço para falar com teu filho, para fazer com seu filho. É claro que há casos e casos, tá? Não quero entrar em casos polêmicos aqui, mas falando do modelo correto que é o Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessas falas, nesse contexto dessas instruções para Davi, é reconheça o Deus de teu pai. A segunda, Davi fala sobre sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Sirva-o de todo o coração e de maneira espontânea. Faça as coisas para esse Deus, faça as coisas para Ele de todo o seu coração. Dá o seu melhor, em outras palavras. Entrega o seu melhor, não meça esforços para que esse Deus seja adorado, seja exaltado. Faça as coisas de verdade. Faça as coisas por vontade própria. Não faça as coisas com segundas motivações. Não busque segundos interesses para servir a esse Deus.
faça as coisas, em outras palavras, Davi está falando para Salomão aqui, trata ele, faz dele a sua prioridade. O terceiro conselho que eu vejo aqui, né, a terceira coisa que eu tiro desses conselhos, é que o Senhor, ele conhece as motivações e os nossos pensamentos. E é inclusive um motivo para que a gente peça perdão a Deus, porque os nossos pensamentos, eles são ruins, muitas vezes. As nossas mentes são ruins, as nossas motivações, elas são sim ruins, muitas vezes. Às vezes a gente está, inclusive, dentro da casa de Deus e as nossas motivações são ruins. Quantas pessoas a gente vê que elas buscam ao Senhor para encontrar um reconhecimento pessoal? Ou quantas pessoas usam de um espaço, usam de uma plataforma, usam de uma influência para se tornarem reconhecidos e deixar ali que o seu ego, o seu coração, seja o seu orgulho, enfim, seja maior do que o próprio Senhor. Quantas pessoas pregam um Deus que na verdade elas se colocam naquele lugar e se tornam o seu próprio Deus. Então, conhecer ao Senhor, né, o Senhor, ele de fato vai nos mostrando o que a gente precisa transformar dentro de nós. E ele vai transformando, se a gente assim der espaço. A quarta coisa interessante que eu vejo aqui nesse discurso e ensinamento de Davi para Salomão, é que ele fala: se você o buscar, o encontrará. Se você de fato buscá-lo, você vai encontrar. Não é algo fácil. Não é assim. Isso demanda um esforço, demanda um sacrifício, demanda um agir da nossa parte, né? Uma ação da nossa parte. Nós temos que buscá-lo, nós temos que ir ao encontro dele. Nós temos que ir ao encontro desse Deus para que ele continue falando, para que ele continue nos mostrando, para que ele continue agindo em nossas vidas. Se de fato buscar, o encontrará. E o quinto conselho é uma consequência dessa atitude, desse quarto, que ele diz assim: mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então há duas escolhas a serem feitas aqui. Ou eu busco, e ao buscá-lo, uma hora eu encontro, ou então eu o abandono. E aí o abandonar, o meu abandonar a ele, automaticamente causa também o abandono para mim mesmo. Então, são 5 conselhos aqui extremamente preciosos. Salomão recebe ali do seu pai Davi as instruções necessárias para um bom e profundo relacionamento com Deus. Com ele, Salomão seria bem sucedido na vida e na terra, né, onde ele está recebendo, e principalmente no reino, né, da terra, no reino dos céus, no reino de Deus. Então, Davi está deixando ali um manual completo para Salomão. Davi está deixando instruções perfeitas para Salomão. O que ele precisa é aplicá-las, o que ele precisa é fazer com que tudo isso aconteça. E o último capítulo do nosso estudo de hoje, Crônicas, capítulo 29, Esdras vai registrar aqui um dos momentos mais belos da história de Israel. Davi, ele reúne todo o povo e compartilha com eles o quanto economizou ao longo do tempo e também dispôs para a construção do templo. Davi inspira o povo tanto com a sua atitude de devoção, que líderes, né, do povo e todos os oficiais do reino fizeram o mesmo que Davi fez. Que aquela inspiração que Davi gerou nele ao doar todos os recursos que ele tinha guardado, gerou nas pessoas também uma motivação para que elas pudessem doar, e aí fosse uma rica construção. Eu creio que um dos maiores desafios para cada um de nós é liderar pelo exemplo. É liderar pelo exemplo. A gente vem, eu por exemplo, venho aqui, trago mensagens e tal, isso tudo é muito bom. Eu sei que traz, né, dentro dessas mensagens, trazem sim frutos para a vida de cada um de vocês. Mas se por algum momento vocês olharem para a minha vida, vocês olham para mim e falam: poxa, o cara fala de amor, mas o cara não ama. Ou o cara fala de esperança, mas o cara não tem esperança. As coisas se tornam vazias, isso cria um conflito. Então, liderar pelo exemplo é talvez o maior desafio de todo líder, de toda pessoa, seja em qual ambiente você vive.
Então, Davi faz o que aqui nesse contexto? Ele lidera pelo exemplo. Ele chama todo o povo e aí ele fala das economias que ele fez, do que ele guardou. Ele mostra a importância da construção desse templo e ele diz que todos os recursos que ele tinha até aquele momento ele está entregando. E isso gera uma comoção no coração das pessoas ali. Isso gera algo naqueles corações. E automaticamente eles decidem fazer o mesmo. Eles levaram voluntariamente uma generosa e uma milionária oferta. Em valores atuais, muitas pessoas ali contabilizam que a oferta levantada esses dias ultrapassou a casa dos bilhões de dólares, por exemplo. Alguns estudiosos, né, alguns pesquisadores, historiógrafos, né, eles trazem esse contexto. Historiógrafos, acho que nem existe essa palavra, até peço perdão aqui, historiadores, perdão. Pessoas que estudam, né, esses fatos, eles trazem, né, essa referência, trazendo aí fazendo menção com os dias atuais, que seria mais ou menos a casa ali de bilhões de dólares, o que foi levantado nesse momento com Davi, com essa atitude de Davi. Então, quando Davi viu a generosidade do povo, né, e quando tudo ali foi levantado para o templo, ele se alegra e ele adora o Senhor. E dentre todas as suas palavras, de tudo que ele fala ali, eu gostaria de destacar algumas aqui, que por exemplo no versículo 14, 1 Crônicas 29, versículo 14, ele diz o seguinte: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha que linda a atitude de Davi. Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então é uma atitude linda de Davi, belas palavras de Davi. O homem que, segundo o coração de Deus, ele se sente privilegiado pela oportunidade de ofertar para a obra de Deus, para a obra do seu Senhor. E a minha oração nesse dia, que já encerrando esse resumo, esse devocional, a minha oração é que ao ofertar a gente sinta o mesmo. Os nossos corações sejam cheios dessa generosidade, os nossos corações sejam cheios desse agir, dessa bênção que é poder ofertar na casa de Deus, que é poder ofertar os nossos recursos, as nossas habilidades, que nós possamos ofertar os nossos chamados, nós possamos ofertar o nosso sim a Deus, as nossas vidas, com satisfação, privilégio, prazer, honra a Deus em entregar tudo isso que Ele tem dado para nós. E é talvez assim um dos momentos onde nós mais honramos o nosso Deus, entregando a Ele algo que Ele nos deu. Amém? Então que nosso coração seja de fato aí transformado, para que a gente tenha prazer em entregar algo a Ele, que a gente tenha prazer em entregar o nosso melhor ao Senhor, todos os dias, por onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe o dia de vocês, me ajude a compartilhar e alcançar outras vidas através dessas mensagens, que em nome de Jesus faça muito efeito no seu dia e no dia de cada um daqueles que vierem a ter acesso a essa mensagem, amém? Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.